Eu sou o João Pinho e hoje eu vou apresentar o trabalho de engenharia de segurança desenvolvido pelo Felipe, por mim, pelo Vitor Hugo e pelo Yuri. O nosso trabalho é focado na vulnerabilidade CVE 2011-2523, que afeta o servidor FTP Very Secure FTP Daemon na sua versão 2.3.4. Nesse trabalho a gente vai explorar essa vulnerabilidade, estudar ela e, por fim, propor estratégias de mitigação para esse ataque. Todo o processo foi conduzido no Kali Linux como plataforma de ataque e um Docker no WSL simulando uma vítima. Sobre a vulnerabilidade, ela não é uma falha, ela não é um erro acidental, mas sim um backdoor intencional inserido no código-fonte por um atacante malicioso. O exploit funciona da seguinte maneira. Quando você tenta logar nesse servidor FTP com o seu usuário terminando pelos caracteres dois pontos fecha parênteses, é acionado um gatilho que ativa uma bind shell na porta TCP 6200, concedendo a você, o atacante, os privilégios de root. Agora a gente vai ver esse gatilho malicioso. Nessa função, criada pelo atacante, ele testa se o usuário tem esses caracteres e chama essa função sysutilextra, que foi criada também pelo atacante. Aqui no Git a gente tem uma cópia dessa versão específica do FTP, em que a gente pode ver exatamente esse trecho de código. Então ele testa os caracteres do usuário e chama essa função sysutilextra. Nessa função, a gente finalmente tem, né, essa concessão dos direitos de root para o atacante. A gente vai ver por que esse trecho de código tem isso. A principal parte desse trecho de código é esse loop for infinito que fica esperando o atacante logar, né? Então aqui a gente vai ver que a partir do momento que o atacante tenta fazer o login com esses caracteres no usuário, o código aceita a conexão, cancela a entrada e saída padrão e também a entrada de erro normal da shell e redireciona para o atacante. Então ele redireciona de novo a entrada e a saída de erro e finalmente executa a shell para o atacante. Então aqui a gente tem toda essa documentação. Agora a gente vai ver a implementação do ataque. Agora a gente vai ter a demonstração do ataque. Nessa demonstração a gente vai ter três principais janelas. O WSL, que vai estar rodando o Docker. Dentro do Docker vai ser rodada a versão específica do Very Secure FTP. Essa janela aqui vai rodar o trigger para o backdoor. E essa janela aqui finalmente vai ter o acesso root através daquele redirecionamento. Então aqui eu vou rodar o container que vai estar rodando essa versão específica do Very Secure FTP. De novo, ela é uma cópia, porque essa versão já foi atualizada e tudo mais. A partir do momento que ela está rodando, a gente pode testar com o Docker PS. Então esse container está rodando aqui e ele está ouvindo nas portas 21 e 6200. Agora eu vou criar um arquivo que vai ser a demonstração de um arquivo que deveria ser seguro. Então são, digamos, arquivos financeiros. Eu posso testar para ver se eles realmente foram criados, só para ter certeza. TPD 3.4 cat. Beleza. Os dados foram criados, esse dado, né? Esse documento foi criado. Agora aqui em cima eu vou me conectar para ativar o trigger. 721. Como eu disse, o trigger ele só precisa ser criado, ele vai ser criado a partir do momento que você usa qualquer usuário que termine com dois pontos e feche parênteses, o smiley face. A senha também não precisa ser uma senha específica, pode ser qualquer coisa. Beleza. Agora aqui eu vou finalmente ter acesso do root, então eu vou acessar o meu IP nessa porta 6200. Agora se der um ID, se eu der um ROMI, a gente vê que eu tenho acesso de root. Se eu tentar ler o arquivo financeiro que eu tinha criado, eu consigo ler ele remotamente, que não eu deveria ter acesso, sem ser o usuário realmente autorizado. Então agora eu posso, por exemplo, executar, digamos, um ransomware que vai encriptar esse arquivo e tirar a disponibilidade dele, né, sem ser encriptado. Então vamos tentar ler ele de novo. Não existe. Se eu tentar ler a versão hackeada, né, que ela vai estar encriptada, ela tá ilegível. E por fim, agora eu posso, por exemplo, deixar uma mensagem. Então, os arquivos foram encriptados. Para tê-los de volta, eu vou colocar isso num arquivo para ser lido, né, pela vítima.
Por fim, se eu tentar ler esse arquivo aqui, beleza, ele está legível. Eu vou agora voltar no WSL, que era o principal usuário, né? Desculpa, ele era o usuário original, né? Ele é a vítima. Então, eu vou tentar ler o arquivo original do financeiro. Ilegível. Tentar ler o rect. Ele existe, mas ele não dá para ler. Então, agora eu posso tentar, digamos, dar um ls na temp para ver o que sobrou. Tenho o leia.txt. Eu vou tentar ler esse arquivo. E finalmente eu tenho a mensagem do atacante. Então, seus arquivos foram encriptados, para tê-los de volta, pague um Bitcoin. Então, como eu disse, esse container, essa janela está rodando Docker. Dentro do Docker tem um container que está rodando o VerSecure FTP. Ele está ouvindo nas portas 21 e 6200. Quando eu estou rodando essa versão do VerSecure FTP que tem esse backdoor, ao me conectar na porta 21 com o usuário que termina com smiley face e qualquer senha, eu ativo esse backdoor. E aí, numa outra janela em que eu acesso pela porta 6200, eu tenho acesso de root. Então, remotamente, nessa janela aqui, nessa janela de baixo, remotamente eu tenho acesso de root no servidor VerSecure FTP que eu não deveria ter. Agora a gente vai fazer um review do ataque e ver estratégias de mitigação. Então, de novo, na preparação do ambiente, eu rodei um container Docker da versão específica do VerSecure FTP 2.3.4, escutando tanto na porta 21, que é a padrão do FTP, quanto na porta 6200, que foi usado pelo atacante. Então, numa janela, eu fiz o trigger, eu acionei o backdoor, usando a porta 21 e um username que termina em smiley face. A senha, de novo, ela não importa. E por fim, numa outra janela, eu me conectei na porta 6200 e eu tive acesso ao root. Agora, a mitigação desse ataque, né, ela tanto resolveria o problema do ataque, quanto ela foi uma dificuldade na hora da gente fazer o ataque. Então, a forma mais direta, né, e a forma mais simples seria não usar a versão 2.3.4 do VerSecure FTP. Como esse ataque esse backdoor só está disponível nessa versão do FTP, a versão seguinte já não tem ele e todas as versões desde então, todas as versões anteriores não tem ele. Então, ao evitar de usar essa versão, você já evita o ataque. Então, no nosso ataque, né, a gente teve que buscar versões específicas do VerSecure FTP. Existem diversas versões no Git, diversas versões na internet, mas é sempre muito difícil instalar essas versões antigas, justamente por não serem muito seguras. Mas finalmente a gente conseguiu rodá-la. Mais uma camada. O firewall ele vai bloquear portas não padrões. Então, a porta 6200 ela não é uma porta padrão, e justamente por isso que o atacante usou ela, né? A porta 21 é a porta padrão do FTP, então o FTP está sempre escutando nessa porta, que é o controle de acesso, e o atacante propositalmente direcionou nessa versão esse shell que vai ser usado para invadir o root da porta 6200, mas eu poderia simplesmente bloquear portas não padrão, portas com um número muito alto, como a porta 6200, e impedir esse backdoor. O que eu tive que fazer para poder fazer esse ataque? Eu tive que redirecionar a porta 6200 e a porta 21 para poder conectar tanto o WSL quanto o Kali. E aí no Windows Defender eu tive que criar uma exceção para a porta 21 e para a porta 6200. De novo, como eu disse, essas mitigações elas já atrapalharam a gente de fazer o ataque, mas se a gente realmente quisesse defender, a gente teria todas essas estratégias de mitigação. O firewall já bloquearia a porta 6200. Então, como eu disse, a gente teve que desativar o firewall para essa porta específica. Além disso, a gente poderia ter a detecção, a prevenção do ataque. Então, como a gente sabe que para ter esse ataque específico teria a string smiley, a gente poderia bloquear qualquer usuário com esse username, que tenha essa string no username em qualquer lugar. A partir do momento que o usuário tenta usar um username que tem essa string, a gente bloqueia esse usuário e manda um alerta no sistema. E por fim, a gente poderia monitorar o sistema. Então, como eu disse, naquele trecho de código, o atacante, né, ele executa a shell, bin shell, bind shell, né? E a gente poderia simplesmente fazer um detector que quando ele tenta rodar a bind shell, ele reporta esse comportamento malicioso e bloqueia esse IP. Acabou.
Então, essas mitigações, como eu disse, elas são muito simples, elas são muito bobas e elas até atrapalharam a gente de poder finalmente realizar o projeto. Então, agora a gente vai ver a mitigação para esse ataque. Então, eu vou mostrar que ele ainda está funcionando. No Docker PS a gente vê que essa versão está rodando, com escutando na porta 21, na porta 6200. Aqui no Kali a gente pode se conectar na porta 21, fazer o ataque com o username, uma senha que pode ser qualquer coisa, beleza? Agora eu dou um netcat aqui, tenho o ID, eu tenho acesso root, tenho acesso a todos os arquivos, beleza? Como eu recriei, né, o Docker não tem nenhum arquivo, mas beleza. E aqui a gente vai voltando para o Windows, demonstrar que eu posso simplesmente tirar a porta 6200 do firewall. Então eu não estou mais escutando a porta 6200. Dando Docker PS de novo, teoricamente o processo ainda está escutando, né? Mas a gente vai mostrar que ele não está realmente tendo acesso. Então vou finalizar aqui. Vamos aqui de novo tentar conectar na porta 21. Ela vai dar certo. Beleza, qualquer senha deu certo. Agora quando eu tento conectar aqui no netcat, nada. Então, como eu disse, a porta 21 é a porta padrão de controle de acesso do FTP. Ela roda normalmente, só que a porta 6200 ela deixa de aceitar. Então, agora aquele redirecionamento que o atacante fez, né, do backdoor, ele não está mais acessível na porta 6200. Sem a porta 6200, eu não tenho acesso root indevido, então o ataque está completamente mitigado. Além disso, a gente pode voltar aqui no Windows e mostrar outras coisas que eu posso fazer. Então, por exemplo, como eu disse, eu tive que direcionar as portas para poder ter acesso ao ataque. Eu posso deletar a porta 6200. Aí agora eu só estou escutando a porta 21, que é a porta padrão do FTP. Eu posso também, digamos, adicionar a porta 20, que é a porta realmente para o uso do FTP, né? Então eu tenho aqui, eu vou adicionar essa porta 20. E agora quando der o show all, eu tenho as portas 20 e 21, que são as únicas portas necessárias de verdade para o FTP funcionar. Não tem mais a porta 6200 e assim esse ataque específico está completamente mitigado. De novo, qualquer outro ataque que tente usar uma porta muito alta, uma porta que não é padrão, ele não está acessível. Finalmente, a gente vai ver as ferramentas utilizadas e as fontes utilizadas no relatório. Então, como eu disse, a gente tem o Docker, que está rodando no WSL, para criar esse ambiente da vítima. Dentro desse Docker, a gente está rodando a versão específica do Very Secure FTP. Já no Kali, a gente usou o Telnet e o Netcat para fazer tanto o gatilho quanto a conexão direta para ter o acesso do root. E, além disso, né, foi usado o Kali Linux por já ter todas essas ferramentas instaladas. Então, tendo todas essas ferramentas, é muito mais fácil de fazer o ataque. Por fim, as ferramentas mais simples, né, são o Windows Defender e o Network Shell. Eles foram usadas apenas para desligar as mitigações do Windows, que já existem. Então, essas foram as ferramentas utilizadas. Então, concluindo, a gente viu que essa vulnerabilidade ela foi realizada com sucesso no nosso ambiente virtual. E com o projeto a gente finalmente pôde provar a importância de diversos pontos de segurança que devem existir dos nossos sistemas. Além disso, a gente mostrou que deve haver uma defesa em diversas camadas. Então, como eu mostrei, a gente teve diversas camadas que tiveram que ser desligadas para poder ter acesso ao ataque. Por fim, aqui a gente tem as fontes. Então, como eu mostrei, esse código aqui, né, que esse aqui é o código fonte dessa versão específica do VeriSecure FTP, foi tirado desse repositório do GitHub. Está linkado aqui. Aqui a gente tem a homepage do VeriSecure FTP, que tem todas as versões, todos os FAQs, inclusive a documentação dessa versão específica. A gente tem no NIST, no National Vulnerability Database, do NIST, né, a gente tem a documentação mais completa, mais extensa dessa vulnerabilidade. E por fim, no Rapid7 a gente tem também outras documentações que também foram utilizadas. Infelizmente aqui no Rapid7 ele conseguiu usar o Metasploit, mas a gente não conseguiu na nossa versão desse ataque. Mas ainda assim foi usado para o Rapid7 foi usado para ter referências, para ter outras descrições dessa mesma vulnerabilidade. Assim a gente encerra a demonstração dessa vulnerabilidade desse ataque.